Olá, eu sou a doutora Amanda Laguna Curi, oncologista na Clínica Corp. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o Novembro Azul. O Novembro Azul é um mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata. O câncer de próstata ele é o segundo mais frequente nos homens, seguindo apenas atrás do câncer de pele não melanoma. Em geral, ele atinge 75% da população masculina acima de 65 anos de idade. Ele atinge um homem a cada 6. E provavelmente, se formos olhar a população acima de 80 anos, de 50% a 70% da população terá câncer de próstata. Quando diagnosticado em fases iniciais, a chance de cura chega até 95%. Porém, para diagnosticar em fases iniciais, são necessários exames de rastreamento, que são os exames preventivos. Os exames preventivos consistem no PSA, que é um exame de sangue, e no toque retal, que é um exame físico realizado pelo urologista. O toque retal é um exame muito importante porque existem casos em que o PSA é normal, ou seja, o PSA é baixo e o tumor é detectado através do toque. Esses exames de rastreamento são realizados a partir de 50 anos de idade, anualmente. No caso do paciente ser da raça negra ou de ter um histórico familiar muito positivo, como possuir irmão, pai ou avô com histórico de câncer de próstata, ou em alguns casos raros de síndromes genéticas, o rastreamento deve começar a partir dos 45 anos de idade. Os fatores de risco para esse tipo de câncer são idade acima dos 50 anos, o histórico familiar positivo, ou seja, um parente de primeiro grau, seja pai ou irmão com histórico de câncer de próstata, antes dos 60 anos de idade, raça negra, ou seja, pacientes da raça negra têm maior tendência a ter esse tipo de câncer, geralmente é um tipo de câncer mais agressivo na raça negra. A obesidade, o sedentarismo e a dieta rica em gordura, isso tudo são fatores de risco para o câncer de próstata. Os sintomas, na fase inicial, na maioria das vezes estão ausentes, ou seja, o paciente não sente nada. Quando presentes, os sintomas se confundem com crescimento benigno da próstata, que são sintomas de aumento da frequência urinária, seja de dia ou de noite, e dificuldade para urinar. Quando a doença está avançada, pode ocorrer dor óssea, pois o principal sítio de metástase desse câncer são os ossos. O tratamento desse tipo de câncer vai depender do estágio da doença e da classificação de risco. No caso da doença localizada, quando o risco for muito baixo, podemos fazer o que a gente chama de vigilância ativa. O que seria isso? A cada 6 meses, o paciente passa em consultas com seu oncologista, com PSA, com alguns exames de imagem e também passa com o urologista para fazer o toque retal e também a biópsia. São casos de pacientes que têm risco muito baixo de evolução desse câncer de próstata. No caso de risco baixo, muitas vezes é indicado ou só a cirurgia ou só a radioterapia. No caso do risco intermediário, pode ser realizado a cirurgia ou a radioterapia junto com bloqueio hormonal por 6 meses. E nos pacientes que a gente classifica como alto risco de complicações desse tipo de câncer, muitas vezes fazemos a radioterapia com bloqueio hormonal de 2 a 3 anos e também pode-se considerar a cirurgia. No caso da doença metastática, ou seja, quando o tumor saiu da próstata e foi para outro órgão, o tratamento consiste basicamente do bloqueio hormonal, em alguns casos, baseado no volume de doença, nos sintomas do paciente, também é realizado a quimioterapia. Conheça mais sobre o Novembro Azul e mantenha-se informado através dos canais do Corp. Até a próxima!